Do verso 14 até o verso 17, o apóstolo Paulo diz que ele tomou todas as medidas para que não acontecesse a formação de um grupo no seu nome. Verso 14: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo é o único pastor que eu conheço que dá graças a Deus porque não batizou ninguém. Está no verso 14, né? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Aí ele lembra, ele diz por quê? Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Verso 16: batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Hoje em dia, os pastores, na verdade, tem um rol, né? Tem que dar um relatório com o nome de todo mundo que ele batizou. Paulo está dando graças que ele não batizou ninguém, ele nem lembra direito que ele tinha batizado. Agora, nós temos que entender por que Paulo está dizendo isso. Não é que batizar é errado. Fazer discípulos e batizá-los foi ordem de Jesus, faz parte da grande comissão na plantação de igrejas e começo de trabalho e implantação do cristianismo. O batismo é parte importante e parte vital. Mas Paulo conhecia os coríntios, ele sabia do apreço que os coríntios tinham para exaltar homens, exaltar líderes. Era conhecida a admiração deles pelos grandes filósofos e sofistas e retóricos daquela época. Então, conhecedor do campo, Paulo tomou providências, já adivinhando, por assim dizer, ou antecipando, né, de que o pessoal ia idolatrá-lo ou iria fazer um culto à personalidade. Então, ele pregava, mas ele deixava que outros batizassem. Talvez Timóteo, talvez Silas ou Silvano poderiam fazer os batismos. Ele batizou poucas pessoas, exatamente com o propósito de evitar que se fizesse um fã-clube. Eu gostaria que a liderança brasileira aprendesse com Paulo, porque o que a gente percebe hoje parece que é exatamente o contrário. Os líderes querem fidelizar as pessoas, constroem ministérios em torno do seu nome, e a pessoa deles é projetada como sendo o centro do ministério, a ponto de que se eles caírem, o ministério acaba, porque tudo gira em torno da sua pessoa. E você vê a atitude contrária do apóstolo Paulo. Paulo não quer fazer fã-clube. Ele quer que as pessoas venham para a igreja por causa do Evangelho e não por causa dele. O tipo de liderança que nós encontramos hoje no Brasil e que tem influenciado muitos jovens líderes é uma liderança que é centrada na exibição da personalidade, na pessoalidade e personalidade dos pregadores, dos líderes ou dos fundadores de movimentos ou de ministérios. Eu não creio que esse é um tipo de liderança saudável, porque centraliza no homem. Não é bom isso, não é bom. E nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, que não queria holofote, ele não queria que as pessoas dissessem eu sou de Paulo. Ele não queria isso, e ele tomou providências para isso, providências práticas, para evitar que as pessoas fizessem um fã-clube em torno do seu nome. Infelizmente não adiantou lá na igreja de Corinto, e ele agora tem que resolver esse problema. A razão que ele dá, no verso 17, para não ter batizado as pessoas, primeiro, ele já disse, a primeira razão foi que não queria exatamente que ninguém dissesse que ele tinha sido batizado em nome de Paulo. Mas a segunda razão está no verso 17. Ele diz que Cristo o enviou não para batizar, né? Na verdade, Cristo enviou para batizar sim, mas não somente para batizar ou não principalmente para batizar. Mas o foco do ministério de Paulo era, verso 17, pregar o Evangelho, e não de qualquer forma, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Ou seja, Paulo aqui ele aqui abre a avenida por onde vai correr o seu pensamento em seguida, o texto vai em seguida. Mas a gente já percebe aqui o que é que ele está querendo dizer. Ele está dizendo que Cristo mandou pregar o Evangelho, e o Evangelho não se prega de qualquer forma, ele não pode ser pregado com sabedoria de palavras, não é isso que ele fala aqui?
não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. A referência de Paulo é óbvia. Sabedoria de palavras é uma expressão que significa aquela retórica exibicionista dos filósofos de rua, dos pregadores de rua que falavam frases bonitas, de efeito, para dar uma demonstração da sua cultura e da sua habilidade. Paulo está dizendo que pregar o evangelho nesse estilo anula a cruz de Cristo. Por quê? Porque chama a atenção para o pregador. É uma exibição. O pregador está mostrando que ele tem conhecimento, que ele é eloquente, que ele fala bem, que ele é poderoso, que ele tem unção, que ele tem poder espiritual. Todo ministério que é uma exibição, ele anula a cruz de Cristo. Toda pregação que é uma exibição de capacidade humana e que se centra na habilidade humana de transmitir sabiamente as palavras, de alguma forma acaba anulando a cruz de Cristo.